Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as insensatas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. E a Bíblia diz ainda: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que para Deus existe somente 3 povos, 3 tipos de povo. Não existe para Deus nações. Existe 3 povos que ele tem em seus projetos, que é a nação de Israel, o verdadeiro relógio de Deus. O segundo povo é a igreja do Senhor, a igreja invisível do Senhor, que palmilha nesta terra, e também o povo ímpio, aquele povo que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não segue a Jesus, não aceitou a Jesus como seu Salvador. 4 coisas nós aprendemos aqui na parábola das 10 virgens. A primeira coisa: existirá um governo, e esse governo será o governo de Jesus Cristo, como diz no livro de Daniel, capítulo 2, verso 44 e 45. Deus trará o governo milenar do Senhor Jesus Cristo, aleluia, onde ele governará e o seu reino jamais terá fim. A segunda coisa que nós aprendemos nesta parábola é que Deus declara a incerteza do momento da sua volta. Existirá um governo e existe a incerteza de quando Jesus voltará para o dia do arrebatamento e levar a sua igreja. Também a terceira coisa que nós aprendemos aqui, que é a necessidade de nós estarmos preparados. Todos nós que comungamos a fé cristã devemos estar preparados. A quarta coisa: os judeus e a igreja são vistos como uma virgem. É claro que é preciso destacar o papel de cada um deles. Os judeus, a virgem que será trabalhada no dia da grande tribulação e tribulação. E a igreja é aquela virgem que será arrebatada. Esses são os 2 papéis. Nós temos aqui 10 virgens, 10 lâmpadas e o azeite. Nós temos aqui 2 grupos divididos: as prudentes, que é a igreja verdadeira, e as insensatas, aquelas que professam a fé em Cristo Jesus, mas não o possuem. Aqui, senhores, já é motivo de nós nos preocuparmos, porque as prudentes são a igreja invisível, aquela que só Deus sabe quem é, e as insensatas, aquelas que dizem ter Jesus, mas lá dentro do seu coração, lá dentro ainda não se converteram. São aquelas que dizem que têm, mas verdadeiramente não têm a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por que 10 virgens? E por que 5 prudentes e 5 nécias? Porque nós entendemos
aprendemos que o 5 é o número do livre-arbítrio. Não significa aqui nessa parábola que 50% será salvo e outros 50% não será salvo. Não, senhores, não, amados. Existem igrejas em que um número maior de irmãos receberão a oportunidade de estarem no arrebatamento, enquanto outras mais liberais, podemos assim dizer, um número menor de irmãos será arrebatado. Cada uma tinha a sua própria lâmpada, todas as 10, mas cada uma tinha a sua lâmpada. Nós podemos aprender que elas estavam caminhando na sua vida religiosa e cada uma delas era responsável pela preparação da sua lâmpada. O que tinha que colocar na sua lâmpada? Óleo, azeite, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Lâmpada e tipifica orientação, mostra o caminho, como diz no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Lâmpada está nos dando a tipificação da orientação. Nós, para sermos arrebatados, precisamos estar guiados pela genuína palavra do Senhor. Outra coisa que nós vimos aqui nesta parábola, que todas as virgens eram iguais, possuíam o véu, a cor era a mesma, a cor branca, e todas elas haviam sido chamadas para casar com o noivo, anunciando que está voltando. Jesus está convocando, aleluia, para que todos estejam preparados. A outra coisa que nós aprendemos aqui, vestiam o mesmo traje de virgem, aleluia. Quando nós observamos aqui a palavra das 10 virgens, nós vimos também que elas tinham o mesmo véu, a mesma cor branca, o mesmo chamado e possuíam o mesmo traje. Isso é assustador, porque quando nós olhamos aqui o mesmo traje e olhamos o final da história, que não adianta ter a aparência de cristão, não adianta ter a aparência e não alcançar o objetivo final, que é a salvação eterna do lado do Senhor Jesus, aleluia. A quinta coisa que nós aprendemos aqui, que elas levavam o mesmo tipo de lâmpada, aleluia. Elas estavam na mesma igreja. Não estou aqui trazendo a denominação nenhuma, mas todas as 10 virgens estavam na mesma igreja, igreja evangélica cristã, caminhando em rumo ao arrebatamento da igreja, como se fosse a última coisa a acontecer. Todas elas conheciam e estimavam o noivo, todas elas tinham tido uma experiência com o noivo, conheciam, quer dizer, estão dentro da igreja, já experimentaram os milagres do Senhor, já experimentaram a bênção do Senhor, já experimentaram aquilo que o Senhor Jesus é capaz de fazer por elas, e lá dentro do seu coração, estão servindo a Jesus só de aparência. Para essa pessoa, se ela quer fazer parte do arrebatamento da igreja, certamente esse irmão, essa pessoa vai dizer que sim, mas se você observar, talvez ela não esteja vivendo uma vida digna do arrebatamento do Senhor. Queridos, que no versículo de número 6, esse versículo, ele traz uma preocupação enorme. Diz a Bíblia que à meia-noite ouviu-se um grito, e eu quero saber, você fará parte daqueles que irão gritar, ou você fará parte daqueles que ouvirão o grito? Eu quero te dizer, existe a igreja distraída, existe a igreja descuidada, mas existe ainda na terra uma igreja despertada, que dará o grito ante o arrebatamento da igreja.
todas elas foram despertadas por um grito, e o grito dizia: aí vem o noivo. Nesse momento do grito, começa a aparecer a diferença entre a igreja sensata e a insensata. No meio, quando se dá o grito, aparece a igreja invisível daquela igreja da aparência. Quando se der o grito, nós vamos saber quem realmente subirá e quem vai ficar para trás. Aleluia. Ramá canto rabastui canta rabagai. Neste momento do grito, aparecerá a diferença entre elas. Aleluia. Até o grito estava tudo bem. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, observamos muitas igrejas por aí e aparentemente está tudo bem, está cheia. Aleluia. Estão dizimando, estão dando oferta, são altas as arrecadações, há um crescimento simbólico, há um crescimento visível, mas lá, aleluia, no invisível do Senhor, só Deus sabe quem será arrebatado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu venho te dizer aqui nessa oportunidade que o Senhor não está brincando de glória a Deus e nem de aleluia.